Estamos de volta mais uma vez e para falar, como eu já havia dito, que irei falar de um dos aspectos, né, de cada um dos aspectos das células brancas, nesse caso dos glóbulos brancos, né, ou leucócitos. Então, fica atento, não saia daí, ativa o seu sininho aí no meu canal para poder receber o próximo vídeo. Falar dos glóbulos brancos, né, os componentes dos glóbulos brancos, não difere bastante de falar do sistema imunológico. Então, vou falar de vez do sistema imunológico. O que é sistema imunológico? Sistema imunológico é conjunto de células, órgãos, tecidos, moléculas e processos pelo qual o organismo, né, reconhece, ou seja, combate contra a entrada de micro-organismos, estamos a falar de patógenos, né, infecciosos, né, que o próprio organismo reconhece como estranhos. Então, no sistema imunológico encontramos dois mecanismos de defesa. Temos aquele mecanismo de defesa específico e mecanismo de defesa inespecífico. Mecanismo de defesa específico é aquele em que o organismo, né, combate contra um micro-organismo específico. Como assim? Ok, tem certas moléculas, né, organismos, células, né, eles combatem um certo micro-organismo, é específico, não vão combater no geral, enquanto que o mecanismo de defesa inespecífico, ele combate todo corpo estranho presente no organismo. Devemos saber que existem três níveis de defesa, o primeiro, segundo e terceiro nível de defesa. Então, o mecanismo inespecífico, né, estamos a falar o mecanismo de defesa inespecífico, corresponde aos primeiro e segundo nível de defesa, enquanto que o terceiro nível de defesa, ele está, ou seja, corresponde ao mecanismo específico. Já havíamos dito nós que os glóbulos brancos ou leucócitos é constituído por células de defesa. Então, existem 5 tipos de células de defesa. Como já havíamos dito, encontramos os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, né, e os neutrófilos. Mas as 5 células de defesa estão divididas em 2 grupos. Então, o primeiro grupo é granulócito ou polimorfonuclear. O segundo grupo é agranulócito ou mononuclear. Então, nesse caso, o grupo de granulócito ou polimorfonuclear é constituído por basófilos, eosinófilos e neutrófilos, enquanto que a granulócito ou mononuclear é constituído por linfócito e monócito. Qual é a função de cada um deles? Ok, vamos começar pelos linfócitos. Os linfócitos encontramos 3, nesse caso, linfócitos B, linfócitos T e linfócitos NK. Os linfócitos T existem vários tipos, dos quais os mais importantes são o CD4+, e o CD8+. Os CD4, eles coordenam a resposta imunológica, porém, é por isso que são chamados de o quê? Células auxiliares e são importantes nas infecções por bactérias, sem falar que o vírus do HIV, ele afeta principalmente as CD4, nesse caso, formando réplicas, né, se replicando para assumir a forma normal de uma célula de defesa. Assim sendo, os mecanismos de defesa específico e inespecífico não consigam reconhecer, né, os CD4 infectados pelo vírus do HIV-Sida para poder combater, enquanto que as CD8+ são capazes de eliminar células infectadas por vírus ou cancerógenas. Os basófilos estão envolvidos principalmente nas reações alérgicas. Os eosinófilos
neutrófilos estão principalmente envolvidos em infecções bacterianas e também podemos chamar de células, nesse caso podemos falar que são células inflamatórias, responsáveis, ou seja, que estão mais envolvidas em reações alérgicas. Enquanto que os neutrófilos, são células que atacam e fagocitam, as bactérias e fungos e estão frequentes, em infecções, ou seja, em pus de certas feridas. Então, chegamos ao fim do nosso vídeo e quero informar que o próximo vídeo vamos falar sobre os sinais vitais, Vamos falar dos parâmetros, vamos falar como funciona, sobre os sinais vitais. Então, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho, deixar o seu comentário, suas dúvidas para podermos esclarecer consoante o tempo.